Além de acreditar, e era o foco que você tinha na época, aprender inglês, poder ir para os Estados Unidos e tal, os missionários, foi coisa de Deus que apareceu? Porque isso deve ter batido na sua porta. Você não chamou os missionários? Não. Então, com a minha mãe e com meu pai, eu tenho grandes exemplos. O meu pai como um homem trabalhador e um homem íntegro e, acima de tudo, a honestidade em primeiro lugar. E com a minha mãe eu aprendi muito o valor da fé. Ela era uma pessoa muito, digamos assim, temente a Deus, e ela conseguiu transmitir esse princípio de acreditar e de confiar em Deus para os filhos. E, de certa forma, conforme você citou, eu também acredito que foi um dom divino de Deus encaminhar aqueles jovens missionários para uma família com 7 filhos, todos pequenos, e que acabaram nos dando um norte, um rumo em que nós pudéssemos seguir. E a família na época era o quê? Católicos? Nós éramos católicos, inclusive 2 das minhas tias eram freiras. Eu tinha um tio que fez seminário para ser padre, ou seja, a família católica, tradicionalmente, italianos, né? Italianos. Católicos. E hoje a religião que você pertence? É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. E na verdade eu acho que são tantas igrejas, umas muita coisa de mercado na cabeça, mas nós temos que respeitar isso, porque o Deus é um só, na verdade. O que eu defendo, tudo. Neri, é que a pessoa tem que ter uma fé, independente se ele é cristão, judeu, muçulmano ou budista, mas é importante ele ter fé. Agora, o que eu condeno é a pessoa usar a fé como mercantilismo. Isso eu acho que ninguém aceita. Tem, né? Você não aceita, eu não aceito e nem Deus não aceita. Nem Deus não, mas tem gente lamentavelmente prosperando nesse sentido. Lamentavelmente. Mas quando nós falávamos no acreditar e no vencer, e aquele que, como você dizia muito bem, realmente serve para muitas pessoas, talvez, que estão vendo o programa, que, mas o meu pai era pobre, eu também vou morrer pobre, vou levar minha vidinha, que está boa assim. Mas tem aquele também que ele dá a primeira peitada, vamos dizer assim, ele dá aquela arrancada, vamos dizer assim, o cavalo paraguaio, arranca, mas não chega, mas no primeiro tropeço já desiste. Realmente não deu, vou abandonar. A pessoa tem que ser persistente, né? Eu costumo dizer que o sucesso tem 5 passos. Ele começa com uma estratégia. Então, no início, é apenas uma ideia não muito bem clara, não muito bem nítida. É um pensamento que está na mente do indivíduo e ele precisa transformar essa ideia numa estratégia. E eu acho que a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas consegue visualizar, imaginar, conceber uma atividade. Agora, o primeiro desafio é transformar aquele pensamento num plano de ação. Ou seja, eu tenho que planificar, tirar da mente e pôr no papel o que é que eu vou fazer, o que eu faço primeiro, o que vem em segundo lugar, como que ele vai se desenvolver, como que vai ser o crescimento desse negócio. Poucas pessoas já têm essa habilidade. Nem todo mundo consegue planificar. Mas daqueles que conseguem planificar, deve vir o próximo desafio, que é pôr em prática o plano de ação. Ou seja, ele tem que sair do papel e partir para o mercado, partir para a prática e executar. E aí, novamente, conforme meu amigo citou, tem muita gente que desiste. Mas por que eles desistem, Neri? Porque eles dizem e pensam geralmente assim, mas a ideia era tão boa, o plano era tão bom, mas na hora que eu fui fazer, não deu certo. É que essas pessoas não entenderam ainda que nem todos os planos vão dar certo todas as vezes. Tem planos que vão dar certo e tem planos que não vão dar certo. Isso acontece hoje, aconteceu no passado e vai acontecer sempre. Claro, então a pessoa tem que estar preparada para, eventualmente, ter alguns planos que são insucesso, mas eles servem somente como uma experiência, um aprendizado para a pessoa corrigir o rumo e seguir avante. Estimado, quem está vendo o programa também deve estar se perguntando, imagino assim, mas estão falando só em dinheiro, ser rico, ter muito dinheiro, prosperar, vencer, mas o negócio é ser milionário. O dinheiro é tudo. Então, eu fico feliz que você fez essa pergunta, porque eu conheço pessoas que são pessoas carentes, têm muito poucos recursos e são extremamente felizes. E, por outro lado, eu conheço pessoas de bem, de posses, milionários, que são infelizes. Então, são 2 ciências distintas e separadas. Eu acredito que não existe nada demais a pessoa ter dinheiro ou não ter. O importante é a pessoa ser feliz. E a questão da riqueza ou da pobreza, eu acho que é uma escolha pessoal e profissional.
Porque a miséria também pode estar dentro da gente, né? A miséria ou a riqueza é tudo uma forma de interpretar. De interpretar, né? Porque existe aquele que nada tem e que ele é, digamos assim, ganancioso, ele quer passar o vizinho para trás, ele não compartilha nada que tem, ou seja, ele é um pobre, é um miserável e é infeliz também. Então, na verdade, nós temos que, basicamente, assim, despertar a riqueza neutralizando a miséria, mais ou menos isso? Você falou tudo agora, especialmente a miséria de espírito. Que é o grande mal do ser humano, a miséria de espírito, né? Verdade. A miséria de espírito. Você falou tudo. E isso está muito no ser humano. Lamentavelmente, é uma pura verdade. A pessoa consegue ter a capacidade de cobiçar o do vizinho, mas ele, quando tem o pouco que tem, não consegue compartilhar o pouco que tem com o vizinho. E onde é que fica a inveja? Porque às vezes tem muito disso até do vizinho, né? Então existem dois conceitos. Mas o estimado Carlos cresceu tanto, eu sou vizinho, aí o olho, a inveja, já torce para dar errado. Tem muito, infelizmente, é evidente que não podemos generalizar, mas tem muito disso. Então essa é uma das fraquezas do ser humano, desde o início da criação, os dias atuais, eu acho que vai ser para sempre. A gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais bonita que a nossa grama, que a casa do vizinho é melhor que a nossa casa, e assim sucessivamente. Mas assim, isso é cultural? Eu penso que é inerente do ser humano. É inerente do ser humano, é verdade. Mas olha que, estimado, imobilismo, a diferença para vencer, assim, porque às vezes o cara está muito... Esse negócio está muito imóvel. O que é que ele precisa? Uma injetada? A miséria está ali dentro, a riqueza às vezes desperta o cidadão, mas também o imobilismo, ele às vezes trava a pessoa. A pessoa às vezes precisa de uma empurrada, às vezes precisa de uma chacoalhada, vamos dizer assim, aquele pontapé no bumbum para acordar. Então, você tem o potencial. O ser humano tem muito potencial. A prova é você é uma prova disso. Então cada pessoa tem o seu momento de amadurecimento, seja profissional, seja pessoal, seja de ordem financeira, e não existe um momento certo. Conforme eu disse, eu ajudei a formar mais de 100 milionários no país nos últimos 3 anos, e alguns deles ainda eram jovens adolescentes. Outros tinham recém-casado, alguns já tinham filhos criados, alguns acima de 50, 60 anos. Então não tem uma idade específica em que a pessoa vai despertar essa riqueza. Agora o que é importante, a pessoa ter sempre em mente que, conforme você disse, tem algo que vai dar um clique na mente dele. O que é isso daqui? Vai variar de pessoas para pessoas. No meu caso específico, eu encontrava muita motivação através de leitura de livros que falavam sobre liderança, projetos, planejamento. Então eu criei uma biblioteca pessoal minha com mais de 100 exemplares de temas, de tópicos, de livros que abordavam esse tipo de situação. Então, para mim, aquilo foi uma riqueza muito grande. Eu sei que pessoas são muito motivadas por participar de palestras, por assistir fitas de vídeo, uma série de materiais que promovem esse desenvolvimento pessoal, sejam cursos, workshops. Então, cada um tem que ter uma fonte de inspiração, seguir aquela fonte e despertar para esse potencial interno. E o livro mostra muito isso. Eu tenho, inclusive, depois nós vamos falar no último bloco do programa sobre a palestra que houve lá com a nossa JCI e para o nosso público aqui de Rio do Sul do Alto Vale, naquele momento, porque eu faço muita questão sempre da leitura, né? Eu acho que tem que ler. Não ler, para mim, tem que ler. E eu fiz questão de ler os 2 livros, e por isso que eu digo isso aqui, cada um de nós aqui da nossa comunidade, que não é para vender o livro, que é o seu foco, não é esse, mas tinha que ler o livro, porque aqui vai despertar muita coisa, com certeza vai despertar. Eu vou deixar uma pergunta, nós vamos ao nosso intervalo, para quando nós voltar, antes de nós falarmos na palestra que ocorreu no Rio do Sul, um pouco dos livros. Você morou nos Estados Unidos, é evidente, viaja muito, está estudando até chinês, porque também vai muito à China, tem escola na China, aquela coisa toda. Fala 4 idiomas, que é uma coisa, eu acho fantástico, quanto mais puder falar de idiomas, uma coisa sensacional. Isso é cultura mesmo, e não é questão de ser inteligente, é questão de buscar o conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento. Quem quer ver, você tem que buscar o conhecimento. Mas eu quero deixar uma pergunta para você responder no retorno. O brasileiro e o americano, o potencial de acreditar, o brasileiro tem mais isso ou o americano mais? Ou o brasileiro menos? Depois do nosso fundo do baú.
chocolate. Ah, Fabiano. Escapou de 6 porque nós temos um grande ciclo. Eu sou flamenguista. Exatamente. Ô, estimado, eu tenho uma murcilha. Cor bonito, hein? Ah, bonito, né? Olha, ó. Vamos fazer bota aqui, vamos fazer um brinde. Parece... Ninguém brindou? Esse encontro do Bar da Boca na boca do povo? Ó. Não, o seu, aqui, eu vou usar o Flamengo. Aqui, aí, show. Aqui, ó. Qual é o hino do Flamengo? Você sabe cantar o hino do Flamengo? Sei. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Avaí, Como é que termina? Como é que termina? Agora eu já perdi o... Na regata, ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Aqui, mais um brindezinho pelo Avaí e pelo Flamengo. Nós já começamos a ver algumas movimentações de ordem estadual, nacional, de que o povo tem que ser mais ouvido, mais consultado, mais respeitado, mais valorizado.